Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan. Estarei fazendo essa aula de hoje, super top aí para você gabaritar aí todas as atividades, todo o conteúdo a respeito de potenciação com números decimais e divisão com números decimais, ok? Então, vem comigo e vamos aprender todo esse conteúdo aí que é muito importante, tá bom? O primeiro conceito que nós vamos estudar é sobre potenciação. Potenciação com números decimais. Como você já deve estar lembrado, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Ok? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais de um mesmo fator, de um número por ele mesmo. Por exemplo, nós estudamos no ano passado que 2 elevado à quinta, por exemplo, não é 2 vezes 5. Na verdade, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que multiplicando tudo isso dá 32. Ok? E com os números decimais não é diferente. Nós vamos ter uma base decimal, um número com vírgula, e uma potência, um expoente qualquer. Ok? Então, vamos supor que seja 0,2 elevado a 3. Então, o que vai acontecer? 0,2, que multiplica com 0,2, que multiplica com 0,2. Ok? Pode-se fazer essas contas separadamente, 0,2 vezes 0,2 e depois vezes 0,2, certo? Que fazendo isso passo a passo, ficaria algo assim. Vou diminuir aqui um pouco minha caneta. 0,2 vezes 0,2, você vai ver aqui que vai dar 4, 0, 0, 0. Conta-se duas casas decimais, 1, 2, então aqui 1, 2 fica 0,04. Este resultado de 0,2 com 0,2 multiplica novamente com 0,2, então 0,04 vezes 0,2. 8, 0, 0, 0, 0, 0. Soma 0, 0, 0. Conta-se as casas decimais, 1, 2, 3, então 1, 2, 3 e a casa decimal, a vírgula fica aqui, então o resultado dessa potência seria 0,008. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Que este resultado que deu 0,008, ele é um resultado que, de certo modo, este 8 ele é parecido. Se eu fizesse uma multiplicação de 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 daria 8. Então, há um modo meio alternativo de você tentar conseguir fazer isso sem demorar tanto. Tá? A potência ela pode indicar a quantidade de casas decimais que vão ter, porque o número vai se repetir 3 vezes, então ele teria 3 casas decimais. Certo? Eu vou fazer aqui um outro exemplo com o número 0,3 agora, elevado a 4. Suponha que você já saiba, eu acredito que sim, 3 elevado a 4 é 81. 3 elevado a 4 é 81, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. E 0,3 elevado a 4, você tem que pensar que esse 0,3 ele vai se repetir e vai se multiplicar por 4 vezes. E aí você terá 4 casas decimais. E se 3 é a quarta, elevado a 4 é 81, então esse resultado também vai ser parecido. E teria 4 casas decimais, ou seja, 0,0081. Seria a resposta. Então nós fazemos sem ter todo aquele trabalho de fazer 0,3 vezes 0,3, que daria 0,09, que vezes 0,3 daria 0,027, porque são 3 casas decimais, vezes 0,3, que daria 0,0081, porque são 4 casas decimais. Percebem que há um padrão ocorrendo nessas multiplicações? Eu vou dar mais um exemplo. Que não seja 0, que seja, por exemplo, 2, alguma coisa, porque esse padrão ele torna-se um pouco mais complicado da gente conseguir adivinhar um resultado, não adivinhar, deduzir um resultado. Aqui porque é multiplicação de 2 ou de 3. Agora vamos pensar na potência 7,2 elevado a 3.
Agora não é um cálculo tão simples, porque é 72, você tem que pensar no número 72, então não é tão simples assim. Mas agora sim um exercício de habilidade, de cálculo e vamos ver aqui. 7,2 vezes 7,2. 2 vezes 2, 2 vezes 7, 7 vezes 2, 50 aqui. Soma. Ok, temos aqui duas casas decimais, uma, duas, fica 51,84. Agora, novamente, vezes 7,2. 8, 16, 3, 10, 28, 58, 12, 36. Ok, 8, 14, 12, 3, 7, 3. Conta-se 1, 2, 3, 1, 2, 3 casas decimais, então o resultado 373,248. Tá? Então, você observa que este exercício, ele requer mais um cálculo, um exercício prático de cálculo. Não é tão dedutivo quanto os exemplos anteriores, ok? Mas nada que um pouco de prática não resolva isto. Ok, galera? Então, era essa a explicação a respeito de potência com números decimais. Tá, me recordei agora que tem outra possibilidade de se fazer este cálculo, certo? Me recordei que há outra possibilidade para se fazer este cálculo usando frações. Por exemplo, vamos supor que você tinha novamente este valor aqui, 0,2 a terceira. Você pode resolver isso com frações da seguinte maneira. 0,2 sabemos que é 2 décimos. E está elevado à terceira. 2 décimos à terceira é 2 décimos, vezes 2 décimos, vezes 2 décimos. Multiplicando tudo, ficaria 8 milésimos. Transformando novamente para decimal, ficaria 0,08. 0,008. Ok? Perceba que é uma alternativa para a resolução feita anteriormente, porém usando frações. Ok? Aqui. Aqui. Veja que é o mesmo resultado. Ok? Então, o conteúdo número 1 foi explicado. Agora, a respeito de divisão de números naturais, galera. Divisões de números naturais. Para a divisão de números naturais, nós temos algumas possibilidades. Primeiro, as divisões que são exatas, divisões simples, como por exemplo 12 dividido por 3. Sabemos que fazemos a multiplicação, 4 vezes 3 é 12 e o resultado é 0. Uma divisão exata, ok? Agora, porém, podemos ter também divisões que não são exatas. Por exemplo, 12 dividido por 7. Sabemos que aqui haverá um resultado que sobrará resto. 7 vezes 2 é 14, então aqui deverá ser 1. Opa. Aqui 5. Devemos colocar uma vírgula para que coloquemos um 0 aqui. 50 dividido por 7. Vamos procurar um número que multiplicado por 7 dê próximo a 50. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 7, 49. Então, 7 é um bom número. 7 vezes 7, 49. Resta 1. Resta 1. Como já colocamos uma vírgula, nós podemos acrescentar um 0 sem problemas. 7, resta 3. Acrescenta-se um 0. 7 vezes 3, 28. Resta 2. Coloca-se um 0. 7 vezes 2, 14. Resta 6. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 8, 56. Resta 4. Observe que está acontecendo aqui sempre sobrando um resto, Esse número provavelmente sendo um número infinito, ok?
Então, nós vamos ter que encontrar um período aqui. Vamos continuar um pouco mais para ver um período. Eu vou continuar. Eu pensei em parar, porém eu vou continuar para que você veja o período da divisão. 7 vezes 4, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 5, 35. Então, aqui vem 5, 35, resta 5, coloco um 0. E aí apareceu o período agora, que aqui tinha 50 e aqui 50 novamente. 50 dividido para 7 vai dar 7 vezes 7, que vai dar 49 e vai restar 2, e aí você percebe que vai, aliás, 1, e aí você percebe que vai acontecer novamente aqui, ó, 10, 30, e o período seria 7, 1, 3, 2, 8, 5. Aí vem aqui 1, 3, 2, 8, 5, ok? Então, temos uma dízima periódica. Podemos colocar aqui os 3 pontinhos para indicar o período, ok? Este era o conceito de dízimas na divisão de números naturais. Por vezes, essa divisão ela pode não ser uma dízima, ela pode ter um fim. Por exemplo, 2 dividido para 4, inicia-se 0, 5 vezes 4 é 20, então é uma divisão exata, ela é um número decimal. Aqui também é um número decimal, porém ele é uma dízima periódica. Aqui ele é um número finito, também é um número decimal, porém finito, ok? E este número decimal, se você prestar bem atenção, 0,5, obviamente compreende-se que é o número 2 sobre 4 ou 2 quartos, ok? Isso aqui chamará-se fração geratriz, ok? Fração geratriz porque é a fração que originou-se desse número decimal, a fração que corresponde ao número decimal. Então, fração geratriz. Todo número decimal, ou finito e periódico, ele tem uma fração geratriz. Esse número decimal, 1,713285, a fração geratriz dele é 12 sétimos, ok? Em um próximo momento, nós vamos aprender a calcular e descobrir frações geratrizes desses números aqui, que são periódicos, dízimas periódicas, ok? Então, é isso. Divisão de um número decimal por um número natural. Vamos compreender aqui como que se dá o processo de divisão de decimal por natural. Eu já comentei em aulas anteriores que essa divisão de decimal por natural, ela é interessante fazermos com que o número decimal deixe de ser decimal porque é mais confortável. Por exemplo, 2,46 dividido por 2. Olha só, aqui eu tenho um número decimal dividido por um natural. Então, uma possibilidade de fazer este cálculo é eliminando esta vírgula, pulando 2 casas decimais para cá e acrescentando-se 2 zeros aqui, ok? Ficando, então, 246 por 200. É uma possibilidade, ok? E aí ficaria, ó, 246 dividido para 200 é 1, vem 200 para cá, resta 46, coloca-se uma vírgula, um zero, fica 460 dividido para 200, 2, porque dá 400, resta 60, como colocou-se uma vírgula, acrescenta-se um zero e daria 3 aqui. Então, o resultado seria 1,23. 2,46 dividido por 200, o resultado seria 1,23, ok? Eu quero que você dê bastante atenção ao processo inicial, que foi a retirada da vírgula para facilitar o processo, ok? Veja novamente outro exemplo. 0,02 dividido por 8. Tá? Aqui temos um número decimal e aqui um número natural. Novamente, eu vou fazer o trabalho de retirar a vírgula. Pulo 2 casas decimais para cá. Tá? Ó, 2. Então, aqui também eu vou pular 2 casas. Ok? E aí eu acrescento 2 zeros porque sabe-se que tem uma vírgula aqui oculta. Então, ficaria 2 dividido por 8. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 24. 24 vezes 2 é 48. 48 vezes 2 é 64. 64 vezes 2 é 120. 120 vezes 2 é 180. 180 vezes 2 é 220. 2 vezes 2 é 280. 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 2
aliás, perdão, pulo 2 casas para cá, ficaria 800, ok? Porque pula 2 para cá, pula 2 para cá, mesmo que não tenha casas, então acrescenta-se 2 zeros. Aí, para dividir 2 por 800, o indicado, como este número aqui é menor que o divisor, faz-se o acréscimo 0, um zero aqui. 20 por 800 ainda está inviável, coloco mais um zero aqui e outro aqui. 200 ainda é menor que 800, coloco mais um zero e outro aqui. Agora eu vou buscar uma divisão para estes resultados. O curioso é que é interessante, eu costumo sempre mencionar a possibilidade de fazer cancelamentos aqui, como se eu estivesse fazendo divisões por 10. 20 dividido por 8, veja que é muito melhor do que fazer 2.000 dividido para 800. E o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, 20 dividido por 8 seria 2. Pois 2 vezes 8 é 16 e resta 4. Pode-se colocar um zero. 40 dividido por 8, 5. Então, finalizamos o nosso cálculo. Seria 0,0025, ou melhor dizendo, 25 décimos de milésimos, ok? 25 décimos de milésimo, certo? Então, podemos dizer que 0,02 dividido por 8 é 0,0025, ok? Então, esta é a explicação para a divisão de número decimal por número natural. Veja que os divisores eram números naturais. E uma divisão por potência de base 10 é uma divisão, de certo modo, simples e que nos permite fazer várias soluções rápidas de alguns problemas, quando se domina bem o conteúdo. Por exemplo, 300 dividido por 10. Costumam dizer que basta eliminar um zero do numerador e um zero do denominador, ficaria então o resultado 30. Se essa divisão fosse organizada da seguinte forma, poderia-se fazer a mesma coisa. Ok? Agora vamos supor que no numerador não tenha zeros para ser cortado com o denominador. 232 dividido por 100. Eu já mencionei em outras situações que basta eu fazer uma certa simplificação. Como são duas casas decimais, então o resultado seria muito parecido com o dividendo aqui. São duas casas decimais para a esquerda, então o resultado seria 2,32. Se fosse 232 dividido para 1.000, eu teria três casas decimais, então o resultado seria 0,232. O interessante aqui é uma divisão que já está resolvida, porém sem todo aquele trabalho de montar o problema e solucionar. O curioso e interessante ressaltar, que vocês não podem deixar isso passar em branco, caso o numerador já contenha, ou dividendo, já contenha uma vírgula. Por exemplo, 382,25 dividido para 100 já contém uma vírgula, então o ponto de partida seria daqui. Então eu não posso dizer simplesmente que eu terei que ter duas casas decimais. Não, eu posso dizer que a vírgula vai, a partir do ponto onde está, percorrer duas casas decimais para a esquerda, a partir de onde ela está. O resultado desta divisão seria, então, 3,8225. 3 inteiros e 8.225 décimos de milésimos. Ok? Mais um exemplo para que compreenda. 0,03 dividido por 10. Ora, se a vírgula está aqui, ela precisará percorrer mais uma casa decimal para a esquerda. Então, 0,0003, ok? Ela continha duas casas e vai acrescentar mais uma. Eu acho que eu cometi aqui um absurdo, ok? 3 casas decimais porque mais uma foi acrescentada, ok? Muito bem.
essa divisão por potência de base 10. A divisão de um número natural por um número decimal, ela tem uma semelhança muito próxima com a divisão de um decimal por natural, certo? Agora é natural por decimal. Eu tenho o número 28 dividido por um número com vírgula, por 0,4, por exemplo. Eu posso organizar este cálculo da seguinte forma. 0,4, eu percorro a vírgula para cá, tentando eliminar ela. Como eu ando uma casa para a direita, então aqui também eu deverei fazer o mesmo. Fica, então, 28 dividido por 4. Ok? Olha só, 28 dividido por 4, porque eu percorro uma... Aliás, perdão, 280. Visto que eu pulo uma casa decimal, aqui eu terei também que fazer o mesmo do outro lado. Ok? Então, ficaria 280 dividido por 4. O resultado seria 70, ok? Confira bem aqui o resultado numa calculadora para que tenha compreensão. 28 dividido para 0,4, 70 seria o resultado. É interessante vocês perceberem, pessoal, que na divisão de números naturais, na divisão por números decimais menores que 1, o resultado da divisão vai dar maior do que o que era, ok? Uma regra da matemática bem interessante. Quando se divide um número por um número decimal menor que 0, o resultado vai ser maior, que 70 é maior que 28. Outro exemplo. Vamos supor que nós temos 144 dividido por 0,02. Olha só, novamente o que vai acontecer? Eu tento tirar essa vírgula percorrendo ela 2 casas para cá e acrescento 2 casas aqui. Ficaria então 1440, aliás, são 2 casas, então 14.400 dividido por 2, 7,0042 aqui, 4,020 zeros aqui, então o resultado de 144 por 0,002 teria como resultado 7.200, ok? Então, esta é a explicação de divisão de um número natural por decimal. Divisão de decimal por decimal segue o mesmo padrão de fazer com que a casa decimal seja eliminada. Ok? Aqui eu percorro 3 casas decimais, então aqui eu também seria obrigado a percorrer 3 casas decimais. Então, fazendo os ajustes necessários, ficaria 8 dividido por 400. 8 dividido por 400, vocês viram no exemplo anterior, que posso fazer 0,0, corto aqui 2 zeros, 8 dividido por 4, 2, então o resultado 0,02. Uma outra divisão, para que sirva de exemplo, 0,5 dividido por 0,25. Vou armar a divisão aqui. Não, primeiro vou ajustar as casas decimais. Observe que aqui tem 2 casas decimais, aqui apenas uma, porém eu devo percorrer também 2. 2 ficaria 50 dividido por 25. 50 dividido por 25, aqui um cálculo bem fácil, daria 2 como resultado, tá? Vou tentar complicar um pouco mais, 0,0025 agora dividido por 0,5, olha só. Percorro 4 casas decimais, percorro 4 casas decimais. Aqui tem apenas uma, porém eu posso completar com zeros. 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, 3, 4. Ok, ficaria então 25 sobre 5.000. Para esta divisão, eu faço o seguinte, armando a conta, 0, continua pequeno, 2.500 ainda é menor,
E agora eu posso fazer a divisão. 25.000 dividido por 5.000. Posso eliminar para facilitar um pouco. 25 dividido por 5, é claro que é 5, então encontramos aqui o nosso resultado. 0,005, ou melhor dizendo, 5 milésimos seria o resultado final. Então é isso, pessoal, são estes aí os exemplos dos conteúdos até então mencionados, tá? Uma revisão bem rápida a respeito para que possam tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais aí de alguns segredinhos que facilitam os cálculos. No mais, para o momento era isto. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!